Bom, gente, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha história na crítica de cinema. Eu, na verdade, comecei com essa jornada de crítica de cinema, na faculdade, quando eu comecei a entender o que é crítica de cinema. Fiz um trabalho, na verdade, fiz 2 trabalhos, porque eu fiquei muito dividida para escolher, então escolhi, 2 filmes e o professor viu 2 trabalhos, que muitas vezes entregava um, e aí ele foi me orientando e me incentivando a pesquisar e olhar mais sobre esse universo de crítica de cinema, e eu fui me apaixonando por isso. Bom, passado um tempo, eu comecei a dar aula sobre crítica de cinema e fui convidada para falar sobre isso na rádio. Só que deu tão certo que eles me convidaram para ficar fixa. Eu fiquei lá quase 4 anos falando sobre cinema. Nessa jornada de falar sobre cinema na rádio, eu tinha aí um blog que eu nunca botava no ar, porque eu nunca estava bom o suficiente, né? E falei, bom, vou começar então a me inscrever em cabines de imprensa, porque eu fazia por minha conta, eu assistia os filmes por minha conta e escrevi e fazer o meu. Aí eu falei, não, vou me inscrever nas distribuidoras, então, para começar a participar de cabine de imprensa. E aí eu peguei a lista de todas as distribuidoras e liguei de uma para uma, até que atendeu a Warner Bros. A Warner Bros. Atendeu e falou, olha, vai ter uma cabine em abril, que é o SBB Não Case Parte 2. Beleza, você já está inscrita. Pronto, entrei no mailing da Warner, fiquei mega feliz. Fui assistir o primeiro filme que eu não tinha visto. E cheguei toda arrumada com uma assessoria de imprensa, porque eu trabalhava antes com uma assessoria de imprensa. E aí, assim, eu entendi que o universo da crítica, as pessoas usavam outro tipo de roupa, né? Não era tão armada, não estava de sapato, de salto, saia, toda a assessoria de imprensa, assim. Tinha sido assessoria de imprensa corcovado, né? Então era mais arrumada. Então. E aí eu vi que a roupa precisa ser confortável. Não é uma questão de vaidade, mas é uma questão de necessidade, né? Então, calça jeans, camiseta e tênis. Por quê? Porque é confortável. Você não pode ter nada que tire a sua atenção. Você não pode estar disperso de nada. Então, vá ao banheiro antes de entrar no filme, coma antes, beba, tenha sempre a sua água. Então, nada que te tire a atenção. Então, eu fui muito despreparada na minha primeira cabine de imprensa. E ao chegar lá, eu conheci algumas pessoas, algumas me ajudaram, outras não. E algumas foram dando umas dicas, ó, faz assim, faz assado. E fui, né, me adequando ao grupo. E aí, cada um que chegava, eu meio que ajudava, meio que abraçava, assim. Porque eu senti que a minha chegada não era uma chegada tão acolhedora, eu não tive tanto acolhimento. Eu tive um pouco acolhimento, depois, com o tempo, foi tendo mais acolhimento. E aí foi me dando bem com todo mundo, sem grandes problemas, nem nada. E a gente foi se aproximando mais, todo mundo. E nisso, como eu já era professora, e algumas pessoas que já da cabine já sabiam que eu era professora, então já me aproximavam mais dos outros e todo mundo queria sempre saber, né? A curiosidade. Como é que é? Porque muita gente estava ali sem preparo nenhum, sem ser jornalista, sem ter estudado cinema, sem ter tido uma base. Então você entra de venda nos olhos e mergulha. É o que muita gente faz. Então eu fui continuando essa minha jornada de ir à cabine, de ir para a coletiva de imprensa, que tinham muitas coletivas de imprensa no Rio, para estreias que eu vou até hoje, a gente vai aprendendo a lidar, porque crítico de cinema não é só ver o filme. A gente faz muito mais do que ver filme. A gente assiste filme, a gente entrevista, a gente lida com as assessorias de imprensa das distribuidoras, a gente lida muitas vezes com o distribuidor, a gente vai para festival de cinema, a gente vai para premiação, a gente tem que entender todas as mecânicas de festival. Então, isso para mim foi assim, uma jornada de aprendizado muito grande, né? Para sair daquela caixinha que eu estava. E aí eu fui aprender e fui estudar mais. Eu sou uma curiosa de nascimento e a gente vai nessa jornada galgando cada vez mais um espacinho. E assim, a primeira coletiva de imprensa como assessora de imprensa, ou uma assessora de imprensa não, como crítica de cinema. A minha primeira vez como
crítica de cinema, sentadinha lá junto com os colegas, você tem que entender qual é essa mecânica também. A sua vez de perguntar quantas perguntas tem disponíveis para serem feitas. Porque tem coletiva que fala assim, olha, são só 3 perguntas, 10 perguntas. Só tem 10 pessoas que vão falar, só 10 pessoas vão perguntar. Ou então, fiquem à vontade. E uma coisa que sempre me incomodou muito foi essa coisa do silêncio. Olha, as perguntas estão abertas, aí fica aquele silêncio desconfortável. As pessoas que vieram para a coletiva, elas vieram trabalhar, elas vieram divulgar o filme. E o crítico de cinema, ele vem justamente para poder perguntar. Então, quando fica aquele silêncio desconfortável, me incomoda demais. Então, eu acabo sempre sendo a primeira a perguntar, a quebrar logo esse silêncio. E a gente acaba também entendendo que tem uma mecânica para você não ficar com todas as perguntas e não deixar espaço para os outros. Você também tem que ter, né, essa, vamos dizer assim, essa etiqueta. Né? Já fez a sua pergunta? Se ninguém tiver outra pergunta, você pode continuar fazendo pergunta. Mas o certo é você dar vez para os colegas. Então, essas práticas, eu fui aprendendo muito no dia a dia mesmo, né? Eu já fui, em algumas vezes, muito elogiada pelas perguntas. Já fui outras vezes. Nossa, teve uma vez que os colegas lá queriam me matar, porque eles não perguntavam nada e eu perguntava. Aí, próximo, estava aquele minuto de silêncio. Então vou eu de novo. Aquela garota só sabe perguntar, eu deixo a vez pra gente. Perguntou quando teve brecha, né? Mas é chato. E aí você vai aprendendo no dia a dia. E o que eu faço? Ao invés de você passar por tudo isso, eu já vou te dando um caminho das pedras, para que você, pelo menos, construa a sua jornada com menos pedras no caminho. Olha, em 2011, eu era sozinha. Então, eu estava na Rádio Roquete Pinto, eu falava toda sexta-feira, e passaram uns meses eu criei, né? Eu liberei o blog que eu nunca liberava, que é o Cinema Passe, que se tornou o site que ele é hoje. Isso por quê? Porque eu fui galgando, né, o espaço de pouquinho em pouquinho. Eu caminhei nessa jornada aos pouquinhos, às vezes você testa daqui dá certo, testa daqui dá errado. Então você já sabe que aqui dá errado, você já não vai mais fazer desse jeito, muda o jeito de fazer. E essa minha jornada foi conquistando o meu espaço, essa habilitação de jornalista, a minha formação de jornalista me ajudou muito com como fazer perguntas e qual momento de fazer perguntas, como você vai perguntar para o entrevistado, como você lida com o entrevistado. Então, isso tudo acaba ajudando muito nessa jornada. Você se levar a sério é muito importante, porque as pessoas vão te levar a sério se você se levar a sério. Não se levar a sério não é você ser uma pessoa engessada e chata, não. É você fazer o seu trabalho com seriedade, com compromisso, né, cumprindo aí essa, essa jornada. Você tem um filme para fazer, um filme para falar, um filme que você vai fazer tapete vermelho. Guarde esse filme, porque mais para frente pode ser que ele venha a participar de premiações. Então você tem que ter na cabeça isso muito bem trabalhado, para que lá na frente, quando chegar o momento de premiações, que você ficou o ano inteiro assistindo o filme, você saber quem são os filmes que tiveram chance de entrar, os que não deveriam estar ali, os que às vezes não é tão bom, mas ele tem um elemento ou outro que é bom que funcione. Então, tudo que você vai aprendendo, nada é desperdiçado. O que você às vezes comete de erros, você aprende que aquele erro você já não pode cometer mais, né? E eu fui galgando aí, tanto no nacional quanto no internacional. Entrevistei pessoas que eu nunca pensei que fosse conhecer, fiz amizade com algumas delas, e você vai trazendo para dentro assim, da sua bagagem de crítica tudo o que você faz, de bom e de ruim também. Então você vai separando, porque é bom você aprender também o que não fazer. Poxa, eu cometi esse erro. Como que você recebe o seu erro? Você tem consciência de que errou nisso aqui, como é que você corrige? Né? Então é importante você saber como corrigir seus erros, como tirar proveito dos seus próprios erros, como você vai valorizar os seus acertos, sem ficar uma pessoa arrogante, porque ninguém gosta de gente arrogante. Né?
você saber equilibrar. Então, tudo isso é um grande equilíbrio, é um aprendizado, e você vai tudo que você vai aprendendo, você vai depois passando para frente, porque conhecimento é para isso mesmo. Você aprende, absorve, melhora e depois você passa para frente. E nessa jornada aí foram mais de 2011 para cá, já foram mais de 13 anos. Apesar que de 2011 para cá, antes de 2011 eu também já fazia algumas coisas com crítica de cinema. Eu lembro que o meu primeiro astro internacional que eu entrevistei foi Christopher Lambert, com. Ai, meu Deus. Face a Face com o Inimigo, que era um filme sobre jogo de xadrez. Nessa época eu não falava inglês tão bem, eu falava inglês mais ou menos, eu não era fluente. Então meu microfone do meu gravador ficou lá na mesa dele. Ele e o roteirista ficaram brincando. Falaram um monte de bobagem lá no meu gravador e eu não entendia nada. Acontece. E aí você vai aprendendo até como lidar com isso. Por quê? Porque você tem que aprender a lidar com o mito. O mito é um complicador, né? Por quê? Porque você também é um ser humano, você tem seus ídolos. Meu Deus, é um fulano de tal que eu amo, eu adoro os filmes com ele, vejo todos. Mas quando você chega na frente do seu ídolo, o que, que acontece? Você ganha um grau de insegurança, você treme, você desestabiliza. Então, é preciso também trabalhar com o ídolo dentro de você, para você ter seu fã trancado e ele não atrapalhe o seu trabalho, né? Eu já vi alguns acontecimentos em que o jornalista, na frente de determinado ídolo, tremeu, gaguejou. Mas aí você fala o quê? É um ser humano, acontece. E como é que você vai trabalhar isso para que você não fique tremendo na frente de um ídolo? Vou entrevistar Meryl Streep. Tem gente que vai tremer na base, tem gente que vai chorar, né? Mas vai chorar por quê? Só por entrevistar Meryl Streep? Nunca julgue o emocional de uma pessoa se você não sabe da história. Não sabe o que a Meryl Streep às vezes significa para aquela pessoa. Então, tem todo um estudo que é feito em cima disso. A minha jornada, porque como eu perdi o mito mais cedo, então para mim foi mais fácil. Só que como ficou mais fácil para mim, não quer dizer que eu não compreenda os colegas que às vezes pedem autógrafo, quer tirar foto, quer que autografe o filme e fica animado, outro fica com medo, chora, ou fica gago, às vezes não consegue nem falar. Acontece, né? Mas, eu vou te falar, eu acho que a minha jornada ela foi maravilhosa para mim, foi um aprendizado único. As entrevistas que eu fiz, nem tudo foi perfeito. Eu tive momentos em que eu errei, eu tive momentos em que eu passei perrengue. Então, eu já fui uma vez para era um festival de cinema, o Festival de Cinema Varilux, que é o festival de cinema francês que tem no Rio de Janeiro. E eu fui assistir um filme para entrevistar um determinado ator. Assisti o filme, quando eu cheguei no hotel para entrevistar o ator, eu perguntei, cadê o fulano de tal? Não, não tem essa entrevista agendada aqui. Não é possível. Liguei para a assessora, ela foi lá, ela falou, mas cadê o ator, gente? Ela falou, mas eu mudei. Eu te mandei um e-mail. Eu falei, quando você mandou esse e-mail? Foi às 11 horas da manhã. Eu falei, mas eu estava no caminho, como é que ele viu seu e-mail? Peraí. Ela foi me jogou uma coletiva de imprensa de um outro filme que eu não sabia o nome, eu não sabia do que se tratava, e de repente eu me vi na frente da Mônica Bellucci. Eu falei, cara, e agora? Vou perguntar o quê? E a Mônica Bellucci, muito simpática, olhou para mim, tipo, pois não, pergunta. Eu falei, cara, e agora o que eu vou fazer? Tava ela, italiana, com a roteirista do filme, que é, por incrível que pareça, era filha de Louis Finet, que é um grande comediante francês, já faleceu, que eu adoro. E aí me ocorreu, eu tive que tirar da cartola uma pergunta que fizesse algum sentido, porque eu não sabia nem que filme era, nem do que se tratava, nem o nome do filme. Então, esses perrengues a gente às vezes passa. Aí eu consegui fazer uma pergunta, né, sobre como elas estavam vendo um filme com várias nacionalidades juntas, porque era isso que, pelo menos isso eu sabia que estava acontecendo, né? São as coproduções, como elas estavam vendo essas coproduções com várias culturas misturadas num filme só. Elas gostaram, responderam a pergunta e tal. Mas foi, vamos dizer assim, que eu suei por dentro. Eu estava nervosa. Por quê? Não estava nervosa por causa da Mônica Bellucci.
Nem porque era filha de Luiz Finet, mas porque eu não sabia direito o que eu estava fazendo, eu tive que inventar uma pergunta ali na hora, porque, né, você fica numa situação. É que nem a repórter mexicana que veio entrevistar o Silvia no caso, parte 3. Ela foi entrevistar o Bradley Cooper, ela tremeu, né? E aí, complicado. E nessa, assim, você às vezes cai em umas curadas e às vezes você cai em umas coisas maravilhosas. Tipo, se viver na casa parte 3 foi um ponto alto para mim. Porque a gente estava no Cine Odeon, era pré-estreia, tapete vermelho, tudo lindo, tudo muito bem decorado. Eu e um outro colega, o Beto, nós ficamos no curral, bem no canto. E separaram, a gente não sabia por quê, separaram os cinegrafistas e os fotógrafos dos seus recortes. Eu falei, e agora? A gente vai ficar aqui nesse cantinho, será que a gente vai conseguir entrevistar alguém? Aí ele falou assim: se preocupa não, que a gente dá um jeito. Resultado, veio o diretor, tal de Philips. Aí ele veio, foi cumprimentando, tirou foto, aí ele veio direto na minha direção. Aí ele parou, falou comigo, com o Beto. E aí ele gostou de conversar com a gente, porque depois ele voltou e ficou lá no papo com a gente depois. E veio o Zé Calafianatos, parou muito rápido, passou, e de repente, do nosso lado, abriu uma grade. Quando abriu a grade, veio Bradley Cooper, o Justin Barton, Red Helms e a Hatter Brown. E aí, eles estavam parando para falar com a gente. A gente achou que não ia conseguir falar com eles. E eles pararam, falaram, né? Então, assim, e eu tive a sorte de falar com o Ken Jeong. Eu acho que naquele dia eu fui a única coisa que falar com o Ken Jeong, porque logo depois ele baixou o Shao, o personagem não saiu mais, aí era só o Shao. Minha galera só conversou com o Shao. Mas eu tive o privilégio de conversar com o Ken Jeong sobre esse personagem, que começou com uma participação no terceiro filme, já estava quase um protagonista. Né? E um personagem que ganhou o coração de todo mundo. E é muito legal, porque o que você faz como crítico são as perguntas quando você vê o filme. Você quer saber, por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro? E você tem a oportunidade de perguntar. E essa é uma oportunidade para a equipe do filme também poder responder e sentir o que a gente está sentindo, pescando, né, do trabalho deles. Isso aí é uma roda que precisa fazer girar. Então, o crítico precisa fazer girar, a equipe do filme precisa fazer girar, o público precisa fazer girar, e a gente vai, e aí, fazendo um filme atrás do outro. Dessas internacionais, assim, foram muitas, muitas. Arnold Schwarzenegger, Halle Berry, Ryan Reynolds, Hugh Jackman, James McAvoy, Patrick Stewart. Então, uma jornada boa. Tem a Zaya Washington, que acabou ficando meu amigo, né? E fora os nacionais, que eu tenho muitos amigos né, no cinema. Alguns eu já conhecia antes, outros eu fui conhecendo pelo caminho. Alguns passam, outros ficam. E essa é uma jornada de construção. Né? A gente está sempre em construção, em aprendizado. E essas trocas são importantes para que, às vezes, com as histórias acontecidas, vocês entendam que possa vir pela frente e possa se organizar melhor até como crítico, aproveitando as coisas boas e aprendendo com as ruins. E aí, só me resta aguardar vocês para que a gente possa conversar mais, possa trocar mais. Isso lá no meu curso de crítica de cinema, que o link está aqui embaixo. Clica aqui, se inscreve e a gente vai bater muito papo, vou trocar muitas ideias, muitas histórias, porque é complicado contar essas histórias todas aqui rapidinho, não. São muitas histórias e tem muita troca para fazer com você. E eu estou te aguardando no meu curso, ok?